Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, gente. Boa noite. Sempre dou as boas-vindas a vocês que vêm assistir, ouvir, seja aqui pela Rádio Vibe Mundial, pela rádio mesmo, também pode ser pelo Instagram. Sim, Café com Sexologia, direto ao vivo pelo Café com Sexologia. Mas também nós deixamos no YouTube, vocês podem assistir tanto no YouTube da Rádio Vibe Mundial, quanto do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que promove esse programa, o Café com Sexologia. E também nos streamings de áudio. Então vamos lá, pode ser? Opa, eu tenho uma convidada hoje, uma convidada bastante importante, porque nós vamos conversar sobre coisas que são difíceis. Bruna Miranda. Bruna, eu quero agradecer a tua participação por uma série de razões, porque nós vamos conversar sobre coisas que eu sei que são difíceis, até para você enquanto pessoa, mas também para nós começarmos a fazer as pessoas compreenderem que existem situações, até mesmo nas instituições, que são importantes para muitos de vocês que estão ouvindo, que podem não ser importantes, não, elas podem ser ruins para algumas pessoas. Qual é o tema que a gente vai falar mesmo hoje, Bruna? Obrigado por estar aqui. Desde já agradeço ao convite, né, o seu convite, e também a todas as pessoas que estão aí ouvindo esse podcast. E o nosso tema é: a religião reprime a mulher, né? Pode ser uma pergunta e pode ser uma afirmação, né? Pode ser uma pergunta e uma afirmação. Então, como é que a gente vai pensar nisso? A religião, qualquer religião reprime a mulher? Qualquer mulher? Sim. Como é que é isso? Porque assim, então a religião não reprime os homens? Geralmente, o homem, ele tem, né, o sistema do patriarcado, a liberdade, completamente diferente. Nas experiências que eu tive, que eu vivi, é completamente diferente a realidade. Então agora você também está falando das suas experiências pessoais. Isso. Então uma das coisas importantes que você está fazendo a gente notar é que as religiões podem reprimir homens também. Mas as religiões, normalmente elas são o quê? Elas são conduzidas por homens e os homens provavelmente talvez não sofram tanto, não. Mas o que você quer dizer que você também viveu? Então, né, fiquei 9 anos dentro de um convento católico. 9 anos? Nasci numa família cristã, católica, tradicional. Então, já fui educada desde o meu nascimento para essa realidade da igreja. E com 18 anos eu entrei num convento. Okay. Mas entrei com a idealização de praticar a caridade. E não tinha noção dos votos, né? Porque uma freira, né, ela faz votos de pobreza, castidade e obediência. Então, a castidade engloba a questão da sexualidade, né? Que é o foco aqui da entrevista. Você está contando uma coisa importante, quer dizer, você tinha um objetivo. Assim, puxa, quero praticar a caridade, Isso. Quero participar desse mundo aí, ajudando e facilitando com que pessoas que precisam, estão em segurança alimentar, social, de saúde, possam receber uma atenção especial. Lá dentro que você começou a perceber que tinha algumas coisas que você nem tinha percebido antes. Isso, porque eu enxergava a freira, né, a religiosa, como uma pessoa que praticava caridade. E de repente eu fui entender que, na verdade, a vida religiosa ela é composta pela profissão de 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Então, sem esses 3 votos, a pessoa ela simplesmente não é uma freira. Para ela ser freira, ela tem que fazer a profissão desses votos. E para ela fazer a profissão desses votos, vai ter um tempo, ela vai ter períodos formativos. E aí você vai vivendo toda essa entrega. Claro, você não sabia que freira não se casa, né? Que é a forma mais popular de se dizer, porque padre não se casa. Sim, eu sabia, mas quando você entra dentro do sistema, você vai vendo como que tudo isso é vivido, como que é manifestado essa... Não é simplesmente só não ter sexo, né? Porque a sexualidade não é só a relação sexual. Isso. É a nossa forma de ser, de pensar, de sentir, as nossas emoções, o nosso físico. E lá dentro, uma simples amizade era considerada um desvio da sexualidade. Então, era a questão da homossexualidade, então a gente não podia ter amizade uma com as outras. Já começava nesse princípio de uma simples amizade, sendo vista, chamava-se amizade particulares, e era vista como relacionamentos homoafetivos. Então, aquilo era muito reprimido. Você não podia ter contato com pessoas do sexo oposto, tinha várias formas de repressão. E quando, um dos pontos mais fortes que eu conto é que quando eu fiz votos perpétuos, porque eu cheguei até a última fase, né? Você chegou até a última
última fase, que você falou 8 anos, eu já estava aqui pensando, caramba, você galgou muitas fases aí. Sim, eu cheguei até o último processo formativo, que é a profissão dos votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência. E um dos rituais que existia dentro dessa profissão, na congregação que eu estava, quero deixar bem claro aqui, que não é todas, mas tinha lá um processo de como se fosse um trote que era escondido durante todo o seu período de formação. Era como se fosse um segredo dentro da congregação, e eles colocavam gelo nas nossas partes íntimas, falando que a gente tinha se casado com Jesus. Então, assim, isso é uma violência, né? E eu sofri isso dentro do convento, como várias outras irmãs da instituição que eu estava sofreu. Então, assim, tudo era muito reprimido. Você não podia manifestar a sua emoção, o seu sentimento. Eu estou falando dentro da vida religiosa consagrada, mas também na igreja, fora dela, também existe uma repressão. Por exemplo, o sexo antes do casamento é considerado pecado, a visão da virgindade, a mulher servir ao marido, né? Então, quando ela se casa, ela tem que estar ali disponível. O sexo, dentro da igreja católica, ele é visto como a procriação. Né? O valor dele está ali no catecismo da Igreja Católica, é para procriar. Existem muitas críticas em relação, por exemplo, até a forma como os casais vivem a sexualidade, né? Não pode ter tal posição sexual, não pode fazer de tal forma, ou a questão da homossexualidade também. Então, dentro da igreja, aí eu vou falar no lugar onde eu estava, da Igreja Católica Apostólica Romana, se via muito disso, essa repressão da sexualidade em vários sentidos. E isso é uma anulação de você como humano, porque não tem como você separar, né, a sua sexualidade de você. Você é um ser sexual, você nasceu, você é um ser humano, né? Então, o seu corpo fala, sua mente fala, suas emoções falam. Enfim, então é um processo assim, e foi difícil para mim entender tudo isso, né? Porque quando eu estava lá dentro, eu achava que era normal viver essas repressões, né? Então, o fato de eu ter por exemplo, ser amiga de uma irmã, a gente era muito criticado, isso gerava uma culpa, eu achava que eu estava errada, porque eu tinha amizade com umas e não tinha vontade de ter amizade com outras. Mas não era um relacionamento afetivo, era simplesmente uma afinidade. Mas ali já se tornava um problema muito grande. Então, assim, e isso gerava uma coisa emocional, um sofrimento intenso, e que depois que eu saí, ainda vivo circunstâncias em relação a isso, e tem que ser processos de superação diários, né? De você confiar nas pessoas, de você saber se posicionar. Porque tudo, por exemplo, pintar a unha, né? Hoje eu uso esmalte vermelho. Quando eu saí do convento, eu não conseguia passar uma maquiagem. Tudo isso era relacionado à vaidade, à sexualidade, à sedução, né? A mulher que usa esmalte vermelho, ela é sedutora, isso é um pecado. Então, são muitas questões assim que a gente pode falar em relação a isso. Bom, você já está nos fazendo compreender uma coisa. Sim. Você pretendia se tornar freira porque você via que podia praticar caridade. Eu tenho a impressão que hoje você pode dizer que você pode praticar caridade sem precisar ser freira. Totalmente. Verdade. E na verdade, todo mundo deveria estar tendo essa prática de alguma maneira, não é? Pelo menos eu entendo que, teologicamente, a própria Igreja Católica prega isso. A outra coisa que você está contando é que muitas situações foram te surpreendendo porque, bom, a gente não é preparado para entrar numa instituição, a gente saber todas as coisas antes de entrar na instituição. E aí começa a vir uma série de regras. Algumas estava claro, a freira não vai casar. Não casar não significa muitas outras coisas. Sim. Só que aí você foi elencando um monte de coisas que não deu certo para você. Essas coisas que não dão certo para você podem dar certo para outras pessoas, mas provavelmente você conhece outras pessoas que passaram por situações semelhantes e que também não se deram bem com essas circunstâncias. Muitas. Olha, essas são coisas complicadas, porque as pessoas têm que estar lá para saber se aquilo funciona ou não para elas. Só que quando você também conta que de repente você sai de lá e você está moldada para algumas circunstâncias, até para reagir emocionalmente e sentir emoções negativas, se fizer uma coisa ou outra que sequer é uma agressão a quem quer que fosse. Ou seja, pintar as unhas, esmaltar as unhas, você não podia, saindo de lá você pode, mas parece que isso demora um tempo para poder a gente poder superar essa emoção
que ficou gravada no corpo da gente. Sim, até mesmo questão de vestimenta. Claro. E tudo isso relacionado à sexualidade. Você não pode usar uma roupa mais colada, porque você vai chamar atenção, você vai seduzir. Porque a mulher, ela sempre ocupa aquele papel da sedutora, né? Que aí a gente pega lá, vamos dizer, biblicamente, a Eva seduziu Adão, então ele é vítima da sedução da mulher. E isso é inconsciente ali dentro da instituição. Bruna, mas eu fico pensando que, assim, essas passam a ser até justificativas aí na rua. Sim. Ah, mas ela foi estuprada porque estava vestida com não sei o quê. Não. Estupros ocorrem em bebês vestidos com fralda, em mulheres idosas vestidas da cabeça aos pés. Ou seja, não usem esse argumento. Porque o que você está contando é exatamente assim. Esse argumento não dá certo. Sim. Vou lhe contar uma coisa. Estava lá nos Orientes Médios da vida, né? Que a gente nem deveria chamar de Oriente Médio, mas, em todo caso, a gente ainda foi colonizado. De repente eu percebi que, assim, era um desses Emirados um bocado mais variados, né? Eu percebi um sujeito andando na rua, ele só olhava as mulheres de burca. Ele olhava, virava o pescoço para olhar a mulher de burca, ou seja, totalmente tampada. Então, não dá para usar esse argumento. A mulher, ela é só sedutora dentro de um contexto social histórico onde determinadas características são consideradas sedutoras. Ah, mas usar as unhas esmaltadas. Ok. E mesmo assim, isso não significa que alguém pode dizer assim, ah, mas eu pensei que você estava querendo alguma coisa porque você estava com a unha esmaltada. Não é assim. Então, você está trazendo para a gente uma série de discussões que dentro de uma instituição viram regras complicadas para algumas pessoas, viram regras que não dá para todo mundo seguir e viram regras que impedem relacionamentos humanos dentro de questões humanas. Sim. Você falou de ter amizade, assim, de se sentir empaticamente mais próxima de uma determinada pessoa do que de outra. E vocês sabem do que nós estamos falando, porque todos fazemos isso o tempo todo. Nós preferimos nos aproximar de algumas pessoas e não queremos ficar perto de outras. E aí, de repente, dentro daquela congregação, isso já era quase um pecado, então, né? Ou seja, isso. E não só dentro da minha, né? De outras, porque eu recebo muitos relatos. E existe essa palavra, acho que é o Brendo colocou no livro dele, sobre esse tipo de relacionamento. Gente, chamava... O Brendo é o que esteve aqui também há alguns meses. Procurem aí nos programas. Vai estar, o Brendo veio trazer essa discussão a partir dos homens que viveram essas questões dentro da igreja. Isso. Então é uma frase, né, que fala amizades particulares. Então, amizades particulares é uma coisa muito proibida dentro de quem vive no sistema religioso, porque é considerado um desvio, né, da sua sexualidade, da sua afetividade. E não havia também dentro da instituição a formação sobre isso, porque assim, é um tabu tão grande que a única formação que a gente tem é você está oferecendo a sua vida a Deus. Então você está ofertando a sua castidade, o seu celibato, né? Então, mas não te explicava como que você é ser humano, como que você funciona, como que o seu corpo funciona, como você deve lidar com isso. Então, existia esse buraco dentro do processo formativo. É o não diálogo, é o não falar, é o esconder, é o não sentir. Se você sentisse qualquer coisa, você tinha que se confessar, né? Então, é muita repressão mesmo. Entendo, mas também entendo que esse é o formato desse grupo. Sim. Se eles vão mudar ou não vão, não é meu papel discutir. Mas o que você está contando é que muitas pessoas precisam sair dessa formação porque ela produz mais mal para algumas pessoas e a gente vai ter que compreender que essas pessoas precisam receber uma atenção. Então você teve que sair de lá. Mas como é que você sai de uma instituição dessas? Porque você está me passando a compreensão também que a gente fica totalmente isolado, socialmente isolado, praticamente não temos mais os contatos familiares que tínhamos antes. Para sair, por exemplo, no meu caso, eu demorei 3 anos com psicólogo, porque a gente era obrigada, na instituição que eu estava, a gente era obrigada a ir para casa de uma psicóloga, e ela tinha o dever de nos convencer a permanecer, porque aí existia a espiritualidade. Desculpa, então eu vou te contar uma coisa, essa psicóloga eu não vou chamar de psicóloga, porque ela não está atuando de acordo com o código de ética. Não era só ela, tinha outras, mas isso existe muito ali dentro da religião, de psicólogos que atuam para favorecer a instituição. Infelizmente é uma realidade. Né? Gente, a psicologia não se associa às religiões. Não é contra as religiões. Veja,
nunca foi contra as religiões e não é contra, mas não se associa às religiões. Alguém que se diz psicólogo, mas advoga em nome de uma religião, está fazendo religião, não está fazendo psicologia. Isso. E aí essa psicóloga, ela tinha o dever, né, de ficar na casa dela, e ela queria me medicar, e ela falava assim pra mim: se você sair da instituição, você surta; se você ficar, você surta, você está surtada. Ela pegou medicamento pra mim tomar, me obrigando. Naquele momento ali, eu tinha um diretor espiritual que ele era psicólogo também. Só que ele era muito humano, apesar dele ser um sacerdote, ele conseguia fazer essa separação. Eu liguei para ele e falei assim: padre, o senhor me acompanha como diretor espiritual há 3 anos. Eu quero uma opinião do senhor como psicólogo. O senhor acha que eu devo tomar medicamento? Ele falou: não. Ele falou: não. Se te obrigarem, coloca debaixo da língua e joga fora. Então, assim, dentro de várias instituições existe isso. Então, para sair, eu tive que me rebelar. Eu tive que... eu cheguei ao fundo do poço e eu saí porque... eu falei: se eu ficar aqui, eu vou morrer, de verdade. Eu estava prestes a ter um surto, realmente, porque tudo em mim era errado. Tudo que eu fazia era errado. Então, mas a instituição não queria me mandar embora, não queria me perder. Então, era uma luta, era uma violência. Na verdade, eu sofri vários tipos de violência. Não só na questão da sexualidade, mas psicológica, espiritual, humana, em todos os níveis. E não foi somente eu, era todas que estavam ali. Porque a madre fundadora da instituição que eu estava, ela foi até destituída do cargo, ela foi diagnosticada como narcisista. Então, ela dominava ali o espaço com outras. Era isso que as pessoas veem, por exemplo, nos filmes, às vezes, das madres superiores bravas. Isso é uma realidade, não é algo distante, não é uma fantasia. Infelizmente, quem ocupa cargo de poder dentro das instituições, muitas vezes acaba passando do limite do que é obediência, porque tem o voto da obediência. E o que a obediência diz? O seu superior, ele é a voz de Deus para você. Então, você não pode questionar o seu superior. Então, engloba tudo isso. Eu não posso questionar o meu superior, ele é a voz de Deus. Então, se ele fala para mim: vai ali, eu tenho que ir ali, fica. Onde eu moro é o meu superior que decide. Se ele falar: você não pode ter contato com aquela pessoa, você não pode questionar. Você tem que aceitar, porque ele é a voz suprema de Deus. E isso os documentos da Igreja Católica dizem, né? Não sou eu que estou dizendo. É a instituição que diz com seus dogmas e doutrinas. Então começa aí a repressão. Eu acho que não é nem a questão da castidade a princípio, mas é o voto da obediência, porque todo mundo fala assim: qual é o voto mais difícil de viver? Todo mundo acha que é a castidade. E não é a castidade, é a obediência cega total. Isso, esse é o voto mais difícil de viver. Porque a castidade, você pode não ter o sexo, mas dentro do seu mundo ali, na sua individualidade, você pode viver várias formas de manifestação sexual, né? Você pode, no seu pensamento, no seu sentimento, como você lida com o seu corpo. Mas a obediência não. A obediência, ela obriga você a estar ali direto com o outro, né? Com outro ser humano, mas você tem que olhar ele como Deus. Essa é a realidade. Então, assim, esse é o princípio de toda a violência. E a castidade vem com essa forma de eu não poder manifestar quem eu sou, como eu sinto, como eu vejo. Então, é muito amplo esse debate, né? São várias vertentes que ele abarca. E é interessante que você está contando uma coisa, que nós estamos vivendo uma época social, histórica, onde nós brigamos pelo direito de dizer se queremos ou não queremos, se podemos ou não podemos. Então, você está me contando de uma instituição que fica até fora do momento histórico, porque as outras instituições sociais abertas, elas dizem que nós podemos dizer: não, eu não quero, eu não aceito, eu não preciso viver isso. E até legalmente, isso no nosso país, no Brasil, é uma questão legal, ou seja, um homem, uma mulher podem dizer: não, eu não quero e eu tenho o direito de não querer. E você está contando que, de repente, essa situação, né, desse voto de obediência, eu posso compreender como ocorre, como precisa acontecer dentro de um grupo religioso, mas também tem que compreender que existem situações aí complicadas para algumas pessoas, e você está me dando exemplos. E olha que você não disse que você estava querendo ter atividades genitais com outra pessoa lá dentro, mas você tinha essa amizade particular. Isso, porque a gente não podia
na regra de vida, toda a congregação religiosa tem um livrinho que se chama Regra de Vida, que é a forma como você vai viver dentro daquela instituição. E tinha uma regra que era assim, todas hão de se amar, todas hão de se querer. E isso tinha que ser de forma igual para todas. Mas isso é impossível, né, de acontecer. Então existia essa cobrança, claro que as lideranças, né, quem eram os superiores, não viviam também isso. Eles tinham suas amizades particulares, tinham suas vivências, mas quem era súdito, estava abaixo, tinha que viver essa obediência, e quando você saía fora dessa regra, você recebia vários tipos de humilhações, punições. Então, assim, são formas de matar mesmo o seu eu, de te anular como pessoa, né? Então, começava por esse ponto. Mas também, dentro da questão sexual, dentro da igreja, existe também os abusos sexuais de fato, do estupro, de sacerdotes que abusam de freiras. Isso hoje já começando a aparecer mais historicamente na mídia. Existem relatos assim há centenas de anos. Isso acontece até hoje. A freira, ela é muito mais reprimida na vivência sexual dela, é diferente dos padres, né? Os padres, eles têm mais liberdade, que nem o Brendo relata no livro dele como que são os seminários, né? As relações. Na vida religiosa feminina já é mais difícil de acontecer, mas acontece também. Mas agora abusos de superiores para com os seus súditos também acontecem. Então a repressão se mostra através de situações que viram abusos. Abusos por quê? Porque é alguém com poder sobre alguém que não tem poder e que se coloca na posição de obrigação de obediência. Então, é se submeter ao poder do outro. E nós estamos falando de uma maneira que, no final das contas, significa que não há escolha para a pessoa. Uau! E como é que a gente pode vivenciar uma religiosidade sem, então, estar envolvido numa instituição que nos obriga a uma série de regras que a gente... Então, a gente não quer seguir essas regras. É um desafio muito complexo dentro da nossa sociedade, porque, por exemplo, eu vou pegar a partir da minha história. Eu nasci num contexto religioso de uma família tradicional. Então, as minhas crenças, elas se baseavam dentro daquilo que meus pais passaram para mim. Para eu romper com essas crenças, eu precisei acessar outras informações, outros conhecimentos, e isso demorou anos, porque eu era do interior de São Paulo, então eu não tinha acesso à cultura, muitas vezes, a conhecimentos, e eu fui entender todos esses processos depois que eu fui acessar o conhecimento, né? Fui estudar, fui ver que o mundo, ele é amplo, como a gente estava conversando antes, né? De tantas coisas que você passou para mim que eu nem ouvi das histórias que eu conheço, das histórias que você contou. Então, assim, quando eu fui acessando essas informações, eu fui entendendo que eu sofri, por exemplo, para mim descobrir que eu sofri um abuso lá com gelo nas partes íntimas, demorou quase 11 anos. Foi depois que eu fiz o meu primeiro podcast que eu ouvi uma outra irmã que era da mesma congregação, que foi no Daniel Gontijo, ela contou isso chorando, que eu fui me ligar desse fato e falei, é verdade, nós passamos por isso, e eu não tinha a percepção de que isso era uma violência, porque era passado pra gente como se fosse um trote. Mas quando colocaram gelo em mim, eu me senti horrível, eu fiquei estarrecida, paralisada, e falei, o que é isso? Porque ela levantou o meu hábito e colocou uma pedra de gelo. O que isso tem a ver com o cristianismo, com Jesus, com a vida religiosa? Aonde que a teologia leva a isso? Isso. E as pessoas falam muitas vezes que eu estou mentindo, né? Que isso que eu estou contando não é verdade. E é verdade. Mas existem violências maiores ainda dentro do contexto histórico. Eu estava lendo um livro que chama O Amor Ferido, que é histórias de abusos na vida religiosa. E tem lá uma freira que ela fala que o diretor espiritual dela abusava dela e falava assim, eu não posso penetrar você pela frente, porque é pecado, mas por trás eu posso. Pela frente eu não posso porque eu vou tirar a sua virgindade, mas por trás eu posso. Está lá no livro, é um livro católico, chama O Amor Ferido. Então, assim, isso acontece. Então, é muito difícil você ler esses relatos, né? Você está contando que existem muitos relatos, sim. Talvez você que esteja nos ouvindo possa ficar pensando, não, isso é invenção, isso não existiu. Olha, existem muitos milhares de relatos assim ao longo da história. Muitos e muitos e muitos. E quando eu digo relato, é que assim, foram escritos de uma maneira que se torna visível para a gente assistir, ouvir, ler de fora. A questão é, você está nos mostrando que provavelmente a gente possa dizer para todas as pessoas, se nós passarmos por uma situação ruim, nós também temos condições de superar essa situação e viver algumas coisas melhores depois. Nós não precisamos ficar numa instituição
nós não concordamos com uma série de coisas da instituição. Nós também temos um poder social que nos permite sair da instituição, procurar outras instituições. Eu acho que a Bruna fez isso. Isso tem uma importância para nós discutirmos assim, pensarmos, saímos hoje à noite pensando, então as pessoas que não estão de acordo saem de lá. Exatamente. Mas essas coisas não vão continuar acontecendo com as pessoas por lá? Olha, vão acontecer de alguma série de formas. A questão é que as que estão lá e ficarem lá, de alguma maneira, estão adaptadas, organizadas. Ok. Algumas estão sofrendo? Possivelmente. Mas também elas se colocam na posição de que talvez tenham que viver assim. Então, Bruna, eu quero te agradecer, estar aqui, ter esse tempo aqui com a gente. Essa é uma oportunidade bastante importante para nós ouvirmos assim, em primeira mão, na primeira pessoa, no singular, contando vivências pessoais. E veja, nós não estamos destruindo as instituições religiosas. Nós estamos contando que para algumas pessoas essas instituições, todas elas, não servem. E também compreender que as instituições religiosas são um reflexo da nossa cultura, onde então as mulheres são colocadas num grau abaixo, onde são obrigadas a simplesmente aceitarem. E nós estamos discutindo há bastante tempo, que vocês que seguem o programa aqui, não, nós vivemos num mundo onde todas as pessoas têm o mesmo poder, o mesmo direito, uma equidade. Não é simplesmente igualdade, é uma equidade de uma maneira muito especial. Então, obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E queria deixar bem claro que o meu objetivo não é destruir a vida religiosa consagrada, mas que quem queira entrar, o meu maior objetivo é que entre com consciência e que se posicione lá dentro quando for vítima de algum abuso e que as instituições revejam os seus posicionamentos, né? Acho que a nossa sociedade está evoluindo no sentido da comunicação, do falar sobre isso e é o enfrentamento das realidades que vai gerar uma transformação. Então esse é o meu maior objetivo diante de todas as minhas falas, contando a minha história, para que outras meninas não passem por isso, assim como eu tenho recebido relatos de meninas que entraram e que falaram, eu conheci o seu conteúdo antes de entrar e quando eu entrei, eu me vi em situações que você falou e eu me posicionei e escolhi sair. Então elas puderam decidir sobre suas vidas e entender o que estava acontecendo. Então esse para mim é o meu maior objetivo. Né? Isso é ótimo, porque as pessoas também que ficarem lá Sim. vão conseguir fazer um bom papel, viver uma boa vida. Sim. E colaborar com o mundo também acontecendo. Mas acontece também outro desafio, que tem muitas pessoas que estão lá dentro que não têm condições de sair, porque sair é muito difícil e muitas pessoas estão há muitos anos, não tem, por exemplo, muitas pessoas pensam, o que eu vou fazer aqui fora? Então quando você fala assim, né, muitas pessoas podem possivelmente estar sofrendo. Sim, e a igreja, principalmente a católica, ela diz, o seu sofrimento você está se igualando a Cristo. Então existe também essa construção de que o sofrimento é você se igualar ao Cristo. Então você acaba aceitando essa realidade. É um outro tema bem... É uma situação circular. Isso. Mas eu gostei de estar conversando com você. E quero convidar vocês que estão assistindo, semana que vem tem mais outros temas, outros programas. Nós sempre estamos aqui às 20h30, domingos à noite, para conversar sobre temas importantes, sobre sexualidade, relacionamentos de casais e saúde mental. Gente, até mais então.